pessoal. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai implementar a nossa árvore que vai guardar os usuários, né? Seguindo aí na nossa playlist, construindo uma Nostr Search Engine. Uma Search Engine para o Nostr. Então, a nossa árvore, como eu já expliquei lá no primeiro vídeo, como que seria a nossa árvore, eu não vou usar uma B-tree, eu não vou utilizar uma B+tree, porque para o software que a gente está desenvolvendo faz mais sentido eu desenvolver uma árvore trie. Ela consome muita memória, porém ela é muito rápida, a busca nela é instantânea. E isso para quando eu quero buscar coisas que têm tamanho fixo, etc. Então, por exemplo, palavras, né? Eu tenho aqui esse exemplo que eu abri no Google. Isso aqui não é exatamente uma palavra, mas cadê? Deixa eu ver, acho que isso aqui é um exemplo melhor. Então, eu vou abrir essa imagem aqui para exemplificar. Quando eu quero guardar coisas como palavras, por exemplo, eu uso uma árvore trie. Na árvore trie eu tenho um nodo nulo, que indica que é a raiz. Nesse nodo ele vai ter vários vértices aqui para outros nodos. Quando eu quero pesquisar a palavra by, percebe que eu não vou aqui fazer uma busca para depois encontrar a palavra by. A palavra já é intrínseca ao endereço. Então, o primeiro, a raiz é nula. Então, quando eu quero buscar by, por exemplo, eu vou para o node B, e aí do node B eu vou para o node Y. E aqui eu vou ter algum resultado, por exemplo, o significado dessa palavra. Um exemplo, tá? E aí, dado que isso aqui é para guardar dados, como, por exemplo, num dicionário, para a nossa Search Engine, isso vai ser guardar os usuários numa árvore dessa, faz muito sentido, porque um usuário para o Nostr, ele é uma chave pública. Entendeu? Quando eu vou pesquisar por um usuário, eu passo aquela chave pública dele para os relays, e os relays pesquisam e retornam aquele usuário para mim. Então, um usuário necessariamente é uma chave pública. A chave pública tem tamanho fixo e ela varia de acordo com o usuário. É exatamente o nosso caso aqui. Imagina que by é uma chave pública, ou que esse s hello é uma chave pública. Entendeu? Então, então basicamente o que eu vou fazer é o primeiro byte da chave pública vai aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, quarto aqui, até o último node, até o último caractere da chave pública, e aí eu chego no node que tem os dados daquele usuário. Tá? Então é basicamente isso. E aí a gente vai implementar essa árvore, porque isso eu tenho que buscar o primeiro usuário, porque lembra que para mim pesquisar na minha árvore eu tenho que partir do usuário em si. Aí eu pego o usuário, pego a lista de seguidores que ele tem, ou as pessoas que ele segue, e aí nessas pessoas que ele segue eu pesquiso. Aí pego cada pessoa que ele segue, eu pego as pessoas que elas seguem e vou navegando nessa árvore para trazer o resultado do que ele buscou, sendo que a relevância do resultado ela vai ser maior quanto mais perto tá do usuário o resultado. Por exemplo, digamos que esse cara aqui é um cara que segue uma pessoa. Esse node nulo aqui, deixa eu ver se tem como eu aumentar a imagem. Esse node nulo aqui, digamos que ele é uma pessoa. Considere essa árvore como uma pessoa. Esse é um belo exemplo. Esse cara, ele segue essas três pessoas: B, S e T. Essa pessoa aqui, o by, ele segue o Y. O B segue o Y. O S segue E e H. O T segue H. Daí, dado que eu tenho essa estrutura, quando eu for pesquisar, a minha busca vai ser basicamente o cara está pesquisando um nome aqui. Esse cara que é o útil, ele vai pesquisar um nome. Aí ele pesquisa. Aí basicamente a pesquisa vai ser feita primeiro nesses três, que são as pessoas que ele segue. Depois nesses outros aqui. Depois, e aí vai navegando dentro dessa árvore, que aqui na verdade diminui, mas a tendência é aumentar, porque uma pessoa segue 100 pessoas, essas 100 pessoas, cada uma segue 100 pessoas, e isso é exponencial.
E por isso a relevância do resultado vai ser quão próximo do usuário que está pesquisando é essa pessoa que eu encontrei pelo termo de busca que ele digitou. Tá? Beleza. Dado isso, a gente vai agora para a nossa implementation. Deixa eu abrir o draw.io, porque aí a gente vai fazer alguns desenhos aqui. Porque é necessário aqui, digamos que eu vou colocar um redondinho, porque eu quero ter uma representação até para mim mesmo, para mim implementar baseado nisso, porque senão fica complicado. Acho que é melhor usar a representação que a gente já tem aqui, por exemplo essa aqui. Melhor do que desenhar vai tomar muito tempo. Então eu vou usar essa representação como base para o que eu vou implementar aqui em código. Então a gente vai navegar para o nosso projeto, como sempre. A gente vai navegar aqui para o nosso projeto, SCB. Vai ser projects/noster search. A gente está no nosso projeto e eu vou abrir o Vim aqui já na raiz dele. E aí, antes da gente começar, né? Antes da gente começar, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou terminar de implementar uma coisa que eu comecei a fazer lá na live anterior, que é esse arquivinho run aqui. Tá? Então, para facilitar para a gente buildar, construir e executar, para não ficar digitando o tempo inteiro GCC, aí o arquivo que eu vou buildar, aí o caminho para onde eu quero o binário, depois eu vou e chamo o binário. Aí eu vou basicamente automatizar isso com um arquivinho bash aqui, tá? Então eu vou abrir ele aqui pra gente. A gente tem o nosso arquivo bash. Ele vai basicamente compilar o main lá para dentro da pasta build e depois executar ele. Para a gente testar o que tem aqui. Isso aqui ainda aparece para a gente aqui o que a gente fez na live passada, que é a implementação da lista ligada para o usuário, né? E aí o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é testar, executar. E aí, como eu tenho esse bash agora, esse arquivo run, para mim, sempre que eu quero executar, eu faço só ./run. Isso aqui já executa para mim. Agora tem uma coisa, eu só criei na live passada, né? Eu não executei. Para você poder executar, você tem que dar permissão para esse arquivo executar coisas, né? Como que a gente faz isso? É o comando chmod mais x. Isso você sempre faz quando você faz download de um binário, por exemplo. Você baixou o binário, para ele poder executar, você tem que dar permissão para ele com o chmod, né? Então eu dou um chmod, digo que ele é um binário com mais ali e a permissão x de executar. E aí eu vou ./run. Dado que eu dei a permissão, sempre que eu quiser executar o projeto agora, eu não vou mais precisar ficar digitando todo aquele texto GCC, build, etc. Eu faço ./run e ele já executa para mim. Aqui ele diz que tem um erro na linha desse arquivo, que é quando ele chama o main. E está correto. Está correto, ele não encontrou o main. A gente compilou, o binário foi lá para a pasta build. Você vê que a pasta até ficou verdinha aqui. Ele está aqui o nosso binário. Eu tentei chamar ele aqui na nossa pasta raiz, onde ele não está, né? Então vai ser build main. E aí eu salvo isso, né? Salvei esse arquivo. Quer dizer, não salvo porque eu estou de teclado novo e estou digitando as coisas erradas. Agora sim, é ./bin, ele sempre vai buildar e executar. Não é bin, é run. Ele buildou e executou pra gente já. Isso vai facilitar muito pra gente não precisar ficar escrevendo muitos comandos aqui. Sempre, ./run e ele executa pra gente. Beleza? Beleza. Agora eu vou excluir tudo isso daqui. Vou excluir tudo isso daqui.
Isso daqui a gente usou na live passada para criar uma lista ligada de usuários e depois cuspir a chave pública dele aqui pra gente, né? Então eu vou deletar, deleto tudo isso e a gente vai começar criando a gente vai começar criando aqui na pasta src. Eu já tenho a pasta types, tenho a pasta úteis, e aí eu tenho os métodos úteis, os métodos HTTP úteis, tenho os métodos utilitários normal, e aqui a lista ligada de usuários que a gente implementou na live passada, né? E aqui os tipos primitivos. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir um tipo que vai ser node try ou try node. Na verdade, user node try node é mais adequado, então eu vou renomear isso aqui. Para fazer isso no NVim, eu executo o comando porcentagem S, aí eu dou barra, digito o que eu quero renomear, então vai ser node user, e eu vou renomear ele para user node. Eu dou só barra de novo e faço user node. Beleza, renomeei isso aqui. Agora eu tenho certeza que ele vai dar erro aqui na nossa lista. Deu bastante erro porque a gente usou muito esse, né? A gente usa o node user para tudo aqui basicamente. Para consertar isso, porcentagem S de novo, né? Para renomear. E aí o que está node user a gente vai renomear para user node. Dá enter para ele renomear. Aqui continua incomplete definition struct node user size of struct node user. Caramba, ele renomeou o método create. Tá certo, create node user mesmo. Deixa eu ver o que mais que ele está dando erro aqui. Isso aqui é só incomplete definition type structure node user. Struct node user. Aqui ele está definido corretamente como struct. É user node. Não acredito que eu renomeei a mesma coisa para a mesma coisa. Então, dado que ele guarda no histórico o comando, eu só vou para cima aqui e renomear node user para user node de novo. Beleza. Aqui a gente já salvou, não tem mais erro. E agora a gente vai criar aqui na pasta types. Primeira coisa que a gente vai criar é a lista, um arquivo para lista. Para try, né? Então vai ser user try, árvore de usuários. Na verdade eu não vou fazer tree, eu vou fazer try de tentar mesmo, não vai ser try ou tree de árvore, né? Então para adicionar arquivo, comando do NVim A, aqui vai ser user try.c e beleza, a gente acessa o user try. E aqui, antes de a gente começar a movimentar nele, a gente vai criar um struct aqui do nosso node, né? Do nosso try node, que vai ser basicamente muito parecido com isso daqui, ó. Struct. Aí eu vou dizer que o nome dessa struct vai ser try node, né? Essa struct vai ter duas coisas, tá? Ela vai ter primeiro o usuário em si, tá? Mas eu estou pensando em uma forma de implementar isso mais barata, para mim não ter um endereço. Enfim, vou criar aqui um endereço para o tipo de usuário, user, tá? Vai ser um endereço porque é mais leve, guardo só 8 bits aqui. Então, um endereço para o usuário. O que mais que eu tenho que criar aqui? Deixa eu pensar. Beleza, eu vou ter o usuário e vou ter as pessoas que ele segue. Depois eu vou colocar as pessoas que ele segue no usuário em si. Então não faz sentido eu colocar ele agora. E aí eu vou declarar aqui uma variável booleana que vai ser bool is end of key. Vai ser a chave, né?
se é o fim da chave. Porque eu vou navegar nesse node, vou chegar até o node que é o fim da chave, né? E eu tenho que indicar que é o fim da chave. Aí beleza. Próxima coisa aqui é onde que para mim apontar isso para outro ponteiro, para outra estrutura de node, eu tenho que ter struct next. Só que não é uma lista ligada. Ele depende do tamanho dos caracteres. E aí o que eu faço aqui? Ó? Como ele vai ter vários nodes, no caso dessa aqui, como é letra, eu tenho 26 letras no alfabeto. Eu tenho que ter uma estrutura aqui que consiga guardar até 26 nodes. Porque ele pode ter A, B, C, D, E, F, assim por diante até a 26ª letra do alfabeto. E aí, como a gente vai lidar com chave pública do Nostr, a chave pública a gente não vai lidar com caractere em si. A chave pública ela é um array de bytes. E um byte vai de 1 a 255. Vai de 1 a 255. Um byte é um número, né? É um inteiro de 8 bits. E só que na chave pública, a chave pública ela tem como é que chama? A gente só precisa disso na verdade, né? Que um byte ele vai de 1 a 255. E por isso o que eu tenho que ter aqui, né, é uma lista, um array, tá? Então vai ser um array de endereços, na verdade, para os próximos nodes. E aí eu faço struct try node, e aqui só que eu quero endereços. Eu não vou guardar nada que não seja endereços aqui. Eu não me lembro se é assim que eu declaro endereço. Acho que é. Então vai ser um array de endereços que eu posso suportar 255 endereços. Lembra que cada node desse, eu tenho esse node nulo, ele pode, no caso das letras, ele pode apontar para até 26 nodes, porque um node vai ser letra. Já esse node A, ele também pode apontar até 26 letras. E aí é a mesma coisa eu vou fazer para o meu node, porém como eu não vou guardar letras, eu vou guardar bytes, ele vai de 1 a 255. Então aqui eu posso ter até 255 nodes, que eu vou chamar de node não, vou chamar de children, que vai ser de 255 itens. Depois a gente pensa em como diminuir isso, né? Na verdade, eu acredito que não tem como diminuir não, porque até mesmo aqui um byte é uma letra representada por um byte, no caso de C, e um byte é o número de 8 bits, mesmíssima coisa, tá? Talvez depois a gente pense em uma forma de melhorar isso daqui. E aí eu vou guardar um número inteiro. Ele está reclamando que o tipo bool não existe. Isso porque aqui a gente tem que fazer um include stdbool, se eu não me engano. Stdbool. E aí eu vou poder usar true, false, etc. Porque em C, true e false não existe. True e false é um número, é 1 e 0. Beleza. Salvar isso daqui. A gente já falta um ponto e vírgula aqui. Essa vai ser a nossa estrutura inicial. Depois a gente pensa em como melhorar isso daqui, porque para cada node que eu tenho, pensa bem. Deixa eu abrir aqui o console. Eu gosto de usar o console como calculadora, né? Então pensa comigo aqui. Cada node tem um array de 255 que cabe 255 itens, tá? Então ele vai ocupar inicialmente 255 bytes mais o byte do endereço do usuário. Então, o endereço ele não é só um byte, na verdade ele ocupa uns 4 bytes. Então mais 4 bytes que é para o endereço dessa estrutura na memória, o endereço do usuário, e eu tenho um número booleano aqui que eu vou considerar como 1 byte.
embora não seja um byte, na verdade. Acho que em questão de consumo de memória é 1 bit só, porque eu só vou ter 1 e 0, só um estado, true e false. Mas eu vou considerar como 1 byte aqui. No total, para cada node aqui, eu tenho quase 300 bytes, 260 bytes. Quando eu for guardar a chave pública ela tem 32 bytes, que dão 64 caracteres. Então, se eu for guardar 32 bytes, eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu for guardar um usuário, eu vou guardar 32 vezes isso aqui na memória. É isso que eu vou consumir de memória, tá? Então vai ser 32 vezes. Para cada usuário, eu vou gastar 1 kilobyte, 8 kilobytes. Aqui, ó. Para cada usuário que eu guardar nessa árvore, eu vou gastar 8 kilobytes, um pouco mais de 8 kilobytes. Isso não faz sentido. Só para a estrutura do node. Entendeu? Dos nodes. Isso não faz sentido. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai comprimir essa chave, né, de 32 para 16 bytes. Para 16 bytes. Então ele vai cortar pela metade aí o consumo de memória nesse quesito. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai fazer módulo de 200 para cada byte. Então a gente vai pegar um byte 255 e fazer módulo nele de 160. E lembra que o número ele pode dar até 255 em um byte, né? Mas ele vai ser 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer módulo de 200 nele para economizar memória. Então se eu fizer aqui, ó, 255 módulo de 200, ó, ele já me retornou 55. 251 ele retornou 51. 252 aí ele 52 e assim por diante. 240 ele me retornou 40. 230 isso aí. 231 e é isso que a gente vai fazer. Vai fazer módulo de 200, o módulo da quantidade que a gente quiser. Um número módulo de outro número vai dar sempre um número abaixo disso daqui, ó. E aí para reduzir, talvez a gente faça até com 160, tá? Porque assim a gente economiza memória. Então a gente vai fazer módulo de 160. A gente economiza memória e não prejudica tanto porque primeiro 32 bytes, cada byte cabendo cada byte cabendo um caractere ou um byte de 255, de 1 a 255, ele pode ser, né? Eu tenho um número de possibilidades que é isso aqui, ó. É 32 elevado a 255. É um número absurdo. Então eu vou basicamente como é que eu posso dizer? Comprimir esses 32 bytes, eu vou comprimir eles para 16 bytes, pela metade. Ainda dá um número absurdo no nosso, não tem nem 1 milhão de usuários. Então já é muito difícil dar algum conflito, né? E aí, se eu fizer, só para você ter uma ideia, vou fazer módulo de 8, 16 módulo de 8. Olha só a pancada de usuários aí. 1000, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhões de usuários, 4 trilhões de possibilidades. É muito difícil de ter. Se eu fazer módulo de 8, é muito difícil de ter como é que chama? Já é muito difícil de ter conflitos, né? Então a gente vai fazer módulo de 160 depois disso daqui. Por isso que aqui vai ser 160. Tá? Um node vai poder apontar até 160 nodes. Isso em uma árvore de nodes que vai de 0 a 16, porque quando eu pesquisar por um usuário, eu vou ter aquele node apontando para outro node, apontando para outro node, e lá no final eu tenho o usuário. Talvez nem seja prático eu ter esse usuário aqui, porque isso aqui é um node genérico. Talvez seja interessante o último node apontar para um usuário, não todos os nodes, né? Então a gente vai cuidar disso mais para frente aí.
Nossa estrutura está definida. Espero que vocês tenham entendido, né? Uma explicação complexa dessa. Então a primeira função que a gente vai fazer aqui, a primeira coisa, né? If not def, a nossa macro vai ser o nome do nosso arquivo, né? User try, na verdade, .c. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é definir ela aqui embaixo, né? Define na minha área de transferência está tudo cagada. Então define de... Porra, que desgraça é essa, velho? Y copia, P cola. Pronto, porra. Beleza. E aqui dentro que a gente vai fazer o nosso código, né? A primeira função que a gente vai criar a função para criar um node. Então ela vai retornar um struct de try_node. É um ponteiro, na verdade, né? Tá um ponteiro. E aí o que ela vai fazer é create try_node. Create try_node não vai receber parâmetros. Ela vai sempre criar um node zerado, porque aí eu posso apontar ele para qualquer coisa que eu quiser, tá bom? E aí eu vou retornar aqui, eu vou criar um node aqui, né? Então vai ser struct try_node, é um endereço que eu vou chamar de node. E aí eu vou primeiro alocar espaço de memória, né? Então a gente vai usar malloc aqui. Essa porra desse editor, ele indica pra gente usar cstdio, mas não é cs, velho, é std, stdlib, porra, stdlib.h aqui embaixo, é aqui que tá a nossa funçãozinha. Então malloc, vou dizer o tamanho dele, o tamanho vai ser size of de struct node, struct try_node. E beleza, a gente aloca espaço de memória. E a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente aloca espaço de memória, a gente está pegando uma memória aleatoriamente. E aí ele vai fazer o que? Ele vai alocar um ponteiro para o usuário, que vai estar apontando para algum lugar aleatório de uma memória que não está alocada, ou que está alocada, né, na verdade. Aqui ele vai criar esse array, e aí ele vai criar esse array com valores aleatórios. Muita gente diz que é um erro de C, porque ele não cria variáveis com valores nulos. Sempre que você aloca espaço de memória, você está pegando uma memória preenchida com alguma coisa, com coisas aleatórias. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é um for aqui, né? A gente recebe 0 por padrão, né? E aí esse for vai rodar aquela quantidade aqui a gente vai preencher esse array com nulo, né? Basicamente isso. Então a gente vai preencher esse array com nulo, a gente tem que rodar enquanto i for menor que 160, que é o tamanho do nosso array. Aí a gente vai fazer aqui node daí a gente vai pegar o nosso array que eu chamei de children. Ele não tá... a gente não fez o include do nosso arquivo aqui. Então a gente vai fazer include aqui. Include ./types. E aí beleza. Agora só de fazer esse include ele já vai reconhecer aqui, ó. Children, não reconheceu. Ele não encontrou types. Node try. Types file not found. É types.c, porra. E aqui sim. E mais. Agora ele já vai
quando eu fizer isso daqui, ele já me mostra as 3 opções, pegou lá do tipo. Então, children de i recebe nulo, é basicamente só para criar a estrutura nula. E aí a gente retorna esse node, né? A gente retorna o node, e essa é a nossa função que cria um node. As funções mais complicadas aqui não é nem criar um node. A função mais complicada dessa árvore é deletar, é criar, como é que chama? Inserir um node, deletar um node e deletar e limpar a árvore. Por exemplo, se eu precisar limpar uma árvore dessa, a gente vai ter que utilizar a recursão. E meu amigo, recursão é complicado. A gente vai ter que lidar com recursão hoje. Então a gente vai fazer a nossa agora função para inserir nesse node, que não é uma função tão complicada, tá? Então deixa eu ver aqui. Para inserir no node, a gente vai receber um usuário que vai ter chave pública, nome, etc. A gente já definiu essa estrutura lá no tipo usuário, lá no types. Então deixa eu começar aqui. Ela vai retornar um node. Tô digitando no nada aqui, porra. Struct node, porque ele vai inserir. Ou seria melhor não retornar nada, velho. Tá, vou retornar. Struct try node. Retornar um ponteiro para uma struct try node. E aí eu vou fazer insert try node. O insert try node, o primeiro parâmetro que ele vai receber é um struct de try node, que é um endereço do root, né, da raiz. Então ele vai retornar o endereço da raiz aí pra gente. O segundo parâmetro vai ser o usuário, um user, né? Então vai ser isso aqui. Acho que por enquanto é isso, porque a gente vai inserir um usuário com os seguidores dele. Então eu vou inserir. Caramba, agora fudeu, como é que eu vou fazer isso? O usuário vai ter a lista ligada, que vai ser as pessoas que ele segue. Então quando eu inserir o usuário, basicamente eu já vou apontar para aquela estrutura de dados do usuário na memória, que vai ter isso daqui, ó. Que vai ter isso daqui, que é uma lista ligada de usuários, tá? Então já é intrínseco já, né? Não vou precisar fazer um outro ponteiro para os followers. Daí beleza. A primeira coisa que eu vou fazer vou pegar a raiz aqui para a gente poder navegar nela. Declarar aqui um struct de try node, que vai receber, eu vou dar um nome de tnode, só para recebe root, para poder navegar nesse node, né? E não perder a raiz. Então beleza. Daí a gente vai usar a chave pública do usuário. Porém, cara, eu não vou usar a chave pública desse usuário inteira. Eu vou ter que implementar agora uma função para comprimir a chave pública do usuário. A gente vai implementar isso lá no arquivo utils, né? Deixa eu só... O que ele retorna aqui? Ele vai retornar um try, esse tnode ali. Beleza, desculpa pela interrupção, vou só dar uma olhada aqui no celular, tava caindo muita mensagem, achei que fosse alguma coisa séria. Então aqui no utils a gente vai implementar uma função para comprimir chave pública e transformar ela no array de bytes.
Então eu vou retornar um array para inteiros. Só que como eu quero economizar memória, eu não vou utilizar esse int aqui não, tá? Eu vou utilizar um inteiro não assinado, que a gente faz o int 8. Um inteiro não assinado, porque ele vai ter só 8 bits. Esse int aqui, esse int, ele tem, se eu não me engano, 16 bits. É o dobro de memória disso daqui. Então, se eu for guardar a chave pública, eu vou gastar o dobro de memória só nisso. Então, ele vai retornar um ponteiro para o primeiro item, né? E aí, eu vou chamar essa função de compress pubkey. Compress pubkey. Ele vai receber um string, né? Que vai ser a pubkey. Beleza, eu não gosto de deixar isso aqui, não. Acho que ele fica aqui. Então, a nossa função vai ser um ponteiro, beleza? Quer dizer, vai ser um ponteiro, né? Então, agora eu vou comprimir essa chave pública. Eu vou ter que fazer um for each para cada item, para cada caractere dessa string, né? E para isso, eu já sei que o tamanho dela é fixa, é 32 bytes. Mas eu não vou utilizar isso não. A gente já tem nossa função que converte ela em bytes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cadê aqui, ó? É o int 8. A gente vai converter ela para um hexadecimal. A gente já fez essa função lá no, eu vou até mudar, não vai ser number não, vai ser bytes. Recebe hex 2 bytes aqui, eu vou passar pubkey, beleza? Beleza, a gente já tem essa função aqui que a gente implementou, acho que na primeira live, se eu não me engano, tá? Então essa função aqui, ela já existe, cadê? Tá aqui, hex2byte, ela retorna um array de inteiros do tamanho da string dividido por 2, claro, né? Porque basicamente aqui, porque basicamente um byte, quando eu tenho um hexadecimal é uma representação de uma lista de bytes. Essa representação é feita com letra, com números de casa decimal 16, casa decimal não, de base numérica 16. Então, que vai de 00 a FF. Então são 2 caracteres para representar um byte. E aí, como são 2 caracteres para representar um byte, o tamanho disso aqui é o length dessa string dividido por 2. Ele vai retornar de 32 bytes. Beleza. A gente já sabe que é 32 bytes. Um array aqui é sempre o endereço para o primeiro item do array. Tá? E aí eu vou ter que alocar memória para retornar o endereço já comprimido. Tá? E o endereço também vai ser o int8, né? Também vai ser um array de bytes, só que eu quero só o endereço, então eu vou chamar de address. E aqui eu vou chamar o nosso famigerado malloc. Então vai ser malloc de 16 bytes, já que a gente vai comprimir, né? Então vai ser 16 vezes sizeof de 1 byte. Então vai ser tab sizeof de int8 16. Então eu vou alocar aqui memória para um array de 16 bytes, que vai ser o nosso endereço. Aqui embaixo eu já vou retornar o nosso endereço. Beleza. Agora, cara, eu vou rodar um for each nesse array de bytes aqui. A gente já sabe que o tamanho dele é 32, eu não vou precisar pegar o length de um array que não seja uma string, é bem complicado, não tem função para isso, tá? O notebook deu bateria baixa aqui, deixa eu só pegar o carregador e colocar o notebook aqui rapidão. Beleza, for each, eu vou até copiar daqui
eu só deleto o conteúdo de dentro. For each é sempre começando com i, etc. Eu vou só deletar isso daqui. Isso aqui é 32. Ele vai rodar 32 vezes aqui dentro. E aqui eu vou fazer. Eu vou rodar de 32 vezes porque é o tamanho dos bytes aqui. Só que eu quero comprimir esses bytes para caber em 16. Então aqui vai ser mais igual a 2. Tá? Ele vai pular de 2 em 2. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Que a gente fez nessa implementação dessa função. Que a gente vai pegar o primeiro e o segundo caractere, multiplicar, e aí a gente faz daí a gente faz como é que chama? A gente faz módulo do máximo que a gente quer, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Address, e aqui eu vou colocar o endereço. Eu não vou colocar i porque a gente vai pular de 2 em 2. Então eu vou ter que declarar aqui em cima uma variável que vai ser o índice, para utilizar como índice, né? Index vai ser 0. Então eu vou colocar aqui index vai receber, e aí eu vou fazer bytes e vou pegar o primeiro byte, que é i, né? Depois eu vou multiplicar pelo segundo byte, bytes de i mais 1, e vou fazer módulo de 160, que é aquele número que a gente já definiu ali anteriormente. Então, módulo de 160. Beleza? Aqui embaixo eu faço só index mais, e essa função vai converter a nossa pubkey em um array de 16 em um array de 16 bytes, com cada byte indo de 0 a 160. Rapaz, quase que eu me ferrei aqui. Indo de 0 a 160. Beleza? Beleza. Com isso acho que a gente já deve funcionar. É bem fácil de implementar, não tem porquê a gente ter errado, né? Aqui eu vou ter que fazer o include daquele arquivo lá, então é hashtag include, e vai ser 2 pontos barra, porque eu volto, né? Daí eu vou acessar a pasta úteis, o arquivo úteis. E aqui eu tenho a nossa função. Deixa eu ver se dá aí, se eu fizer include sem isso. É lógico que dá, né? Beleza, agora aqui sim eu vou fazer bytes, que é 16 bytes, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar de address também. Então vai ser o int 8t. Eu vou chamar de address porque vai ser um endereço na árvore. Address vai receber compress pubkey do nosso user chave pública, pubkey. Beleza. A gente converteu para a forma que a gente precisa dessa chave pública aqui. Agora a gente vai, deixa eu salvar isso daqui, ó, 2Ps aqui. Vou salvar. A gente tem um endereço na árvore. O que a gente vai fazer é criar um nó para cada byte desse endereço, associando um nó ao outro. É como se fosse uma lista ligada, só que isso aqui sendo o índice para cada item dessa lista. Então a gente vai fazer, como tem 16 bytes, a gente já sabe disso, for each de 16. Copiar isso aqui também. Então esse aqui p. Aqui eu vou deletar isso daqui. Porra, no início o Nelvin no início é chato e no final é mais chato ainda. Não tô conseguindo me adaptar ao Lunarvin não, bicho. Que editor chato do caralho. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se esse node existe aqui nessa árvore. É o primeiro node para cada índice aqui, tá? Então vai ser o seguinte:
Para cada int, o node a gente já sabe que tem aqui, ó. Vamos fazer dentro de um if já. O node aqui a gente já sabe. Tnode, a gente já sabe que tem childrens lá dentro. Aqui, ó, children, que é um array de 160 bichinhos desse aí. Que vai rodar 16 vezes, tá? É um array de 160 bytes. Porque eu só tenho 16 possibilidades. Ou porque eu só tenho aqui, ó, esse 160, o tamanho desse aqui é o quão variado é a cada byte do meu endereço. Então você economizou memória. Aí eu vou fazer children aqui, children de i. Se existe no node, se eu tenho outro node que tem o byte, o primeiro byte no caso aqui, então eu não crio nada. Então eu vou colocar aqui porque eu vou criar. Se não existe, eu vou criar. Deixa eu ver. Se não existe, eu vou criar e eu faço basicamente isso daqui. Pego essa mesma estruturinha aqui, colo ela aqui embaixo. Porra, copia e cola é chato pra caralho no Vim. Que desgraça. E aí eu vou receber create try-node. Create try-node. Ela não recebe parâmetro nenhum. E agora, se não existir, eu vou criar. E aí aqui embaixo eu navego para ele. Eu vou navegar até a ponta. Então eu vou ter aqui node tnode. Esse tnode não está muito legal. Vou utilizar int aqui. Aí eu faço se o node atual existir, current de children recebe isso. Aqui embaixo eu vou ter current recebe current de i. Não, current children de i. E assim eu vou criando e navegando até a ponta. O último current, depois que ele sair aqui fora, eu tenho o último current. E aí o que eu faço? Agora eu atribuo. Eu vou fazer, porque na ponta eu vou ter ele, entendeu? O nosso search vai ser basicamente isso daqui, para pesquisar nessa árvore, tá? Você basicamente rodar um for desse daí e retornar o último, o que tem dentro do último, né? Então beleza. Deixa eu ver. O que eu faço agora? Eu faço current children não, user. Oh, rapaz, que bom que eu fiz um erro aqui. Recebe user. Beleza. Já coloquei meu user aqui e vou dizer current. Vou dizer que esse é o fim, é um nó final. Então vai ser isso aqui. Recebe true. Eu gosto de deixar o meu códigozinho aqui, como é que chama? Legível não, ordenado aqui. Isso aqui me incomoda, não sei porquê. Eu vou mover ele aqui pra cima. Beleza, aqui a gente retorna o nosso current. Sempre que a gente criar um nó, a gente não vai fazer só isso não, tem que dizer que esse nó não é um nó não é um nó final. Então vai ser node.isOf vai receber false. Beleza, sempre que eu criar um node, ele vai criar um node para mim que não é o node da ponta. Aí eu inseri o usuário e retorno o node desse usuário, que é o último node. Beleza, a nossa função de insert está aqui, pelo menos não está dando erro de compilação. Agora a gente vai fazer nossa função de busca e depois testar se está funcionando, né? Deixa eu ver, create, busca, deletar e depois limpar. Então eu vou fazer um get ou search, fazer um search
struct. Não sei se eu retorno um usuário ou um node. Vou retornar um node. Try node. Retorna um endereço. Eu vou chamar de search. O get try node é melhor. Get try node. O que ele vai receber basicamente é o node raiz. Então vai ser struct de try node. Estou escrevendo tanto try node bem. Estou pensando em deixar já no copia e cola. Vai ser a raiz e a chave pública, né? Que eu vou pesquisar. Então é public. Beleza. Nossa função tá aqui. E aí eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó, porque eu vou percorrer. Eu vou até copiar isso aqui tudo e colar aqui embaixo, porque é basicamente a mesma coisa. Então, current recebe, aí ele vai navegar. Só que a diferença é que eu não vou criar isso aqui. Eu vou, como é que chama? Eu não vou ter esse create node aqui, né? Aqui não é user publiquei, só publiquei, e eu não vou ter create node. Eu vou ter só o que eu vou retornar. Return current. E na verdade, eu não vou fazer um for, eu vou fazer um while aqui. Porque eu vou navegar até ser o último não pode não, tem que fazer um for. Tem que fazer um for, porque eu posso encontrar um node nulo e aí ele vai quebrar meu código. Então eu vou só verificar se ele existe e vou fazer children dele aqui, vai receber. Tá, é isso aqui, ó. Eu vou mover isso aqui ali pra dentro. Então isso aqui vai ficar aqui. Isso aqui não vai existir. Então é só isso mesmo. Só isso. Busco e retorno o node. Beleza? Então eu tenho insert e get. O delete é bem complicadinho de implementar isso daqui. É bem chatinho, porque aí eu vou ter recursividade. Eu tenho que deletar, eu tenho que navegar até o final e deletar todos os nodes anteriores, etc. Eu vou ter recursividade. Vai ser bem esquisito de implementar. Deixa eu ver. Eu dou malloc aqui em algum lugar? Não, eu só dou malloc no insert aqui. Children de etc. Beleza. Isso aqui acredito eu que não vai dar nenhum erro, não. Então aqui na nossa função main, primeira coisa, user list. Eu vou importar, fazer um include aqui agora. Um include para o nosso, lá para o nosso ponto barra src barra types barra try. Beleza, importei nosso try aqui. E a primeira coisa que eu vou ter é uma struct novamente, try node, que vai ser o root, né? A raiz vai receber create try node. Deixa eu ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Não reclamou. A gente já tem o nosso node raiz. Beleza. Agora eu vou fazer um insert node e vou criar um outro, um insert. Primeiro eu tenho que criar um usuário, né? Aqui. E para mim poder alocar lá, ele tem que ser, quer dizer, para mim poder inserir na árvore, ele tem que ser uma estrutura fora da stack. Ele tem que estar lá no heap da memória RAM. E para isso eu tenho que alocar a memória, como sempre, novamente, né? Então eu vou fazer user não precisa de struct, user recebe malloc. Eu já tenho aqui stdlib, tenho ali em cima já. Então malloc de size of user. Beleza. Alocamos o nosso usuário, criamos o node raiz. Agora eu vou atribuir algumas coisas aqui ao usuário. Vai ser user string copy, né? strcpy.
tem aqui string já. E aí vai ser user public primeiro. Não, primeiro username. Name vai ser Mrs. Dev. Mesma coisa, cpy. Vou copiar a user para dentro de user public. A nossa chave pública, que novamente eu vou pegar lá no Nostr. A gente já vai ter até um exemplo real. Então esse Nostr, só pesquisar Nostr, entrar no primeiro site aqui. Não é o primeiro não, mas é quase. Vim aqui em eventos e aqui eu tenho um exemplo de chave pública em hexadecimal, do jeitinho que a gente quer. Então aqui está nosso usuário com a nossa chave públicazinha. O usuário tem outro atributo que é profile, mas eu vou deixar ele nulo por enquanto. E agora eu posso fazer insert try node, passando root. Deixa eu ver se ele vai dar um erro se eu passar um string aqui, né? Por que ele não está dizendo pra gente então quais parâmetros? Porra, passar um usuário aqui. E aí ele insere um nó para aquele usuário, beleza? Aqui embaixo eu vou agora só fazer uma função para buscar esse usuário na árvore, tá? E cuspir. Vou só buscar, não precisa. Vou cuspir no console, executou com sucesso. Então vai ser get try node. E aqui eu vou passar root também e user public. A gente vai inserir e buscar ele de novo para testar as nossas funções, beleza? Então aqui no get try node eu vou receber uma struct try node que eu vou chamar de node user. Assim, vai receber isso daqui, beleza? Agora eu vou cuspir aqui no console para ver se ele salvou na árvore e se ele salvou na árvore e como é que chama? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se ele inseriu na árvore, se ele salvou e se ele buscou, se está tudo certinho. Depois eu vou fazer um delete dele. Ah, caramba, esqueci de uma coisa. Depois de eu navegar, eu tenho que verificar. Ah, não, tanto faz. Não. Se eu navegar a árvore inteira aqui e não tiver usuário, ele vai retornar um node totalmente errado que não tem que não tem, como é que chama? Cadê? Porra, isso aqui essa função está implementada errada. Dessa forma, no caso que eu pesquisar por um usuário que existe, passando a chave pública que existe, vai dar ok, mas se eu passar uma chave pública que não existe, vai dar um erro. Ele vai retornar para mim, vai retornar um node errado. Então eu tenho que verificar. Eu tenho que verificar esse i aí. Ele tem que chegar até o final. Aí eu tenho que verificar aqui, ó. If current, se ele é um node final, aí ele tá correto. Aí eu retorno ele. Vou fazer aqui return current. Se não, eu retorno nulo. Aí não tem um pouco padrão aqui, ele vai retornar nulo. Beleza. A gente já ia pegar um primeiro bug aqui já. Mas consegui pegar antes dele acontecer. Aí beleza, inseri, depois busquei e agora eu tenho que verificar se ele é nulo ou não aqui para cuspir, né? If node
user. Se ele for nulo, então qualquer coisa que não é nulo, o if considera como true. Então se for nulo, vai ser false, e ele inverte isso com esse alterador de polarização aqui. Inverte para true. Então se for falso, vai ser true. Se ele for nulo, vai ser true. Se for nulo, ele entra aqui e dá um printf de usuário não encontrado. Usuário não encontrado. E retorna. Retorna 1 de erro, né? Vamos ver aqui. E aqui embaixo eu vou dar printf já do nome do usuário. Não vou dar printf da chave pública, não. Printf usuário encontrado. Usuário. Porra, tá difícil. Encontrado. E aqui vai ser o nome dele. Então a porcentagem S. Não vai ser user, vai ser node user. Ali. Children ou user? User name. Porra, esse teclado tá me complicando, velho. Aqui eu fecho. Cara, eu espero que eu não tenha perdido o que eu fiz aqui, né? Não perdi. Agora eu fiquei encucado se a memória que eu fiquei alocando aqui, ela é desalocada, né, automaticamente assim que meu programa termina, né? Porque senão eu vou ter que desalocar ela antes de terminar, que é inclusive o que eu fazia. Mas para isso a gente tem ChatGPT para tirar essas dúvidas, né? Então eu vou vir aqui e vou perguntar se eu aloco memória com malloc no meu programa C. Se eu aloco memória no meu programa feito em C, preciso desalocar quando o programa finalizar. Tecnicamente, não precisa desalocar a memória alocada com malloc. Quando o programa finaliza, o sistema operacional geralmente recupera toda a memória usada pelo programa após o seu término. No entanto, é uma boa prática liberar explicitamente qualquer memória alocada dinamicamente com free antes de o programa terminar. Aqui estão algumas razões para isso. Bons hábitos de programação, depuração em ferramentas de análise, consistência. Em programas maiores ou bibliotecas que podem ser utilizados por outros desenvolvedores, é essencial ter certeza que cada malloc é emparelhado com um free, para evitar vazamento de memória durante a execução, memory leak. Tá, então a gente já sabe que não precisa. E aí a gente tem aqui aquela nossa facilidade para executar, que é só fazer ./run aqui no diretório do projeto, que ele já compila e executa. Então ele inseriu na árvore e encontrou aqui, tornou para a gente o usuário encontrado e o nome do usuário. E agora a gente vai fazer um teste aqui para buscar uma outra chave pública, e eu tenho que ter outra aqui. Isso aqui pode ser considerado uma chave pública também, se eu não me engano. Deixa eu ver se isso aqui tem 64 caracteres, que é hexadecimal, a gente já sabe, né? Tem que ver se ele tem 64 caracteres, né?
tem 64. Então isso aqui pode ser usado como uma chave pública e é ele que a gente vai usar para pesquisar essa chave pública e ele não deve encontrar lá, né? Esse era o teste que eu ia fazer, que provavelmente ia dar errado. Ele encontrou, tem coisa errada. Eu copiei a mesma chave pública? Não, tem coisa errada aqui no nosso get try node. Tem coisa errada aqui. Insert try node. Ele vem aqui, navega para onde children de recebe create node. Ah, caralho, porra, que inserção fera da puta é essa, bicho? Eu ignorei basicamente o meu endereço aqui. Ignorei. Simplesmente ignorei. Isso aqui, o children não vai ser children de i, vai ser children de address de i, porra. Address de i. E a mesma coisa no nosso search aqui. Porra. Tava todos rodando a mesmíssima coisa, velho. Então, children address de i, beleza. Children address de i. Então, beleza. Com isso, ele vai retornar pra gente o usuário não encontrado. Salvar e executar. Segmentation fault, nosso primeiro erro de memory leak. Se existe, será? Porra, eu esqueci de dar free nesse endereço aqui, ó. O address, esse compress public key, ele aloca a memória e retorna esse endereço. Então eu tenho que dar free nele aqui, porra. Eu tenho que dar free nesse endereço. Free no address. Então eu dou free aqui antes de retornar. Todos os lugares que eu crio um endereço aqui, que eu dou compress key, eu tenho que dar free aqui embaixo também. Já ia causar um problema de memory leak aqui já. Vazamento de memória. Cada node ele ia ficar criando isso aqui, esse address na memória e largando, deixando e perdendo a referência para ele. Beleza, criei, dei free, dei free. A gente tem o nosso current, a gente retorna ele. Por que ele está dando esse erro de acesso de memória? Talvez é porque ele está address de i e acessa. Esse compress public key, será que está funcionando corretamente? Mais igual a 2, mais igual a 2, mais igual a 2. Eu acho que a nossa compress public key está errada. Ela está criando. Acho que o nosso compress public key está errado. Ela tem que criar. Ele vai começar em 0, vai pular para 2, vai pular para 4, vai pular para 6 e assim em diante, até 32. Então vai ter 30, vai ser menor, vai ser 32, não vai ser menor e vai sair. Tá correto, velho. Byte de i vezes porra, tá correto. Não tá errado isso daqui. Compress public key. Vamos executar de novo para ver se ele vai cuspir pra gente um segmentation fault. Acho que é aqui na nossa main. Struct node user. Eu tô retornando nulo aqui. Tô. Então ele vai retornar se
for a chave. Primeiro ele está dando segmentation fault nesse if aqui. Então eu tenho que verificar se esse, antes de tentar acessar isEn of key, eu tenho que verificar if current, que current ficou navegando aqui, recebendo. Acho que é isso, né? Vamos ver. Salvar. Executar e continua o nosso segmentation fault. Eu vou desfazer isso aqui que eu achei que fosse necessário, mas já que não é. Root. Será que é no nosso root, velho? Não, porque ele alocou, criou, encontrou, pesquisando errado aqui. Get try node root. Então vou ter nosso get try node o current de children de address de i. Esse address aqui ele está criando para 16 vezes o tamanho de um inteiro. Depois ele transforma em bytes. A nossa função compress public key não está errada. Provavelmente é a nossa funçãozinha aqui. Porra, bicho. É aqui que ele está dando erro. Ele tenta acessar children para todos os endereços. Se bem que ele só vai acessar se children, se existir aquele nó. Se não existir, ele não acessa. Se não for, retorna nulo. Eu vou comentar isso daqui para ver se ele continua dando segmentation fault. Então ele não vai fazer nada, o ult vai continuar sendo a árvore. Aí, como não é o fim, ele não vai retornar current, vai retornar nulo. Isso aqui a gente já sabe que ele vai retornar nulo. Deixa eu fechar esse types aqui. Que a gente já sabe que ele vai retornar nulo. Node user vai ser nulo. Então, se ele é nulo, é para ele cair aqui e simplesmente dizer, ó, não encontrei o usuário. Isso se o erro for esse que eu estou pensando. Então, eu executo de novo e outro segmentation fault. Na linha 5. Não entende aqui, o erro tá aqui, segundo ele. Pô, ele nem retornou no user. Comparar desse jeito aqui pra ver se é essa comparação que tá cagando o código. Talvez ele não consiga executar o operador ternário. Também não é isso. Se for um, printf retorna. Se não, dá print no nome do usuário. Se for fim, ele retorna. Se não, é nulo. Cacete, velho. Não tô sabendo lidar. Então eu vou pesquisar o que existe só para ver se continua funcionando para o código do jeito que ele estava antes aqui. Peraí. Eu vou deletar isso daqui e colocar o usuário. O usuário que acabou de ser inserido. Vamos ver se a gente vai ter um segmentation fault. Segmentation fault. Qual que é esse segmentation fault? Eu vou comentar isso daqui, todos os outros, para ver se ele vai dar um erro aqui. Se ele está dando erro no insert.
Então não é para ele printar nada. Se ele der segmentation fault, é no insert que está o erro. Segmentation fault. Então a gente já sabe que é no insert. Eu posso retornar tudo aqui e lá no insert e parar para pensar. Current, se não existe, ele cria. Se existe, ele navega. Ah, é aqui, ó. E address de i. Beleza. Não acredito que agora funcione nesta merda. Encontrou o nosso usuário. Agora a gente vai pegar de novo aquela chave pública diferente aqui e vai testar com ela. Espero que agora não dê outro erro. Bom, incluindo a nossa chave pública e executando com ./run, usuário não encontrado. Show de bola. Show de bola, funcionou. E deixa eu ver se ele funciona com a cara do ternário aqui, porque igual a nulo é muito feio. Beleza, compilando e executando perfeitamente. Então a nossa criação, inserção e a nossa busca na nossa árvore funcionando perfeitamente. Deixa eu ver quanto tempo de live já tem. Já tá com 1 hora e 26 minutos. Putz, grila. Eu vou encerrar a live por hoje e na próxima live a gente vai terminar de implementar essa árvore com o método delete, né? E aí a gente vai partir. Mas antes de encerrar, eu vou criar aqui a estrutura que vai salvar isso em disco, né? Então eu vou só adicionar aqui no diretório, chama file system, e o arquivo lá dentro que eu vou chamar de disk.c. E nele eu já vou deixar a estrutura pronta aqui do nosso if not def, if ndef. Essa macro ela vai ser no nome do arquivo, né? disk underline c. E aqui dentro eu vou definir ela. Hashtag define disk sim. Aqui a gente vai declarar, aqui a gente vai implementar as nossas funções para lidar com memória em disco, para gravar o arquivo da árvore em disco. Na hora que a gente abrir o programa, ele carregar aquilo para memória RAM, e aí a busca vai ser feita em RAM e ele vai salvar o arquivo em disco. Então aqui dentro vai ser onde a gente vai fazer isso, tá? Eu vou criar outro arquivo /run. Eu vou criar outro arquivo aqui. Vou deletar esse search, a gente não está mais usando ele, né? Então é um D nele. Server a gente vai usar, mas esse binário aqui chamado server a gente vai deletar ele também. Beleza, por enquanto vai ser só isso aqui. Vou deixar só essa pasta criada. A gente criou o nosso node, a nossa inserção e a nossa busca, né? Depois a gente vai implementar, deletar um usuário. Isso vai ser muito raro, porque o nosso programa vai ser basicamente de busca, então vai ser muito raro você excluir um usuário. Mas vamos implementar, né, para saber como é que se implementa uma exclusão numa árvore try. E por hoje é isso, pessoal. Desejo uma boa noite, um bom descanso e até a próxima live.